Ele fez o que Gabriel não esperava. Entrou, viu-o a fingir dormir e disse a verdade sem rodeios. O choque travou-o na cama. Se continuar assim, a punição vai ser cair outra vez. A revelação foi simples. Ou confiava ou voltava ao hospital. Naquela manhã em Lisboa, começou o primeiro duelo entre a teimosia de um arquiteto e um cuidador que não recuava. Gabriel, 37, arquiteto, tinha passado do estúdio para o silêncio do apartamento depois de um acidente de moto no eixo norte-sul. A perna, partida em três, lembrava-o de cada passo que já não dava. A campainha marcava a rotina. Mateus chegava sempre à mesma hora, café numa mão, caixa das medicações na outra, a calma de quem já viu quedas e regressos. Bom dia, Gabriel, disse pousando a bandeja. Já te pedi para não me chamares senhor, respondeu a sentar-se com esforço. Hábito de trabalho. Ele fez o que o médico pedira, conferiu comprimidos, anotou horários, trocou mensagens com o Hospital de Santa Maria. Não havia frieza no gesto, mas método. Gabriel irritava-se com a eficácia, precisava dela, e isso doía mais do que a perna. A primeira batalha do dia era o duche. Gabriel dizia, consigo. Mateus lembrava, na semana passada quase caiu. Ficaram frente a frente no corredor estreito. Mateus estendeu o antebraço. Gabriel hesitou, aceitou o apoio a contragosto. Avançaram devagar. A água morna correu e o vapor cobriu a impaciência. Mateus mantinha a mão firme no ombro dele, não para controlar, mas para garantir que o corpo não traía a coragem. Gabriel não agradeceu, também não afastou a mão. Ao almoço, o telemóvel de Gabriel tocou. Mateus fez o que prometera e atendeu. Quinta-feira, reavaliação Santa Maria, resumiu. E passaste a ser o meu secretário? Atirou Gabriel seco. Passei a ser quem te evita uma recaída. A secura bateu no ar como porta mal fechada. Ficaram em silêncio, mas o silêncio não era vazio. Era teimosia de um e paciência do outro. Foi Mateus que quebrou a linha. Trouxe isto. Abriu um tabuleiro de xadrez. Se quiseres, jogamos depois dos exercícios. Não jogo desde a faculdade, respondeu Gabriel, mas deixou o tabuleiro na mesa. À tarde, Mateus corrigiu o movimento do tornozelo, contou repetições, notou a respiração a falhar, ofereceu pausa no tempo certo. Havia disciplina, mas havia também presença. No fim dos alongamentos, Gabriel soltou um chega por hoje. Mateus não discutiu. Preparou o tabuleiro. As primeiras peças moveram-se como se tirassem ferrugem dos dedos. Gabriel perdeu a primeira. Na segunda, surpreendeu com um cavalo na casa certa. Na terceira, sorriu sem se dar conta. Estás a esconder jogo, disse Mateus. Do babo só me apetece ganhar a alguém, devolveu Gabriel mordaz e vivo pela primeira vez em semanas. Os dias seguintes ganharam um ritmo. Manhã, cuidados, meio-dia, exercícios. Tarde, xadrez, filmes na RTP Memória, quando a dor pedia sofá. Mateus falava do avô na Amadora e de como deixar a fisioterapia por falta de dinheiro. Gabriel ouvia a contragosto. A história do outro fazia-o esquecer a sua por minutos. À noite, a cidade fazia barulho lá embaixo. Cá em cima, dois homens aprendiam a conviver com as derrotas que não escolheram. Na terça, o médico telefonou. Se a dor permitir, esta semana iniciamos carga parcial em casa. Gabriel assentiu, mas foi Mateus quem fez o plano. Afastou móveis, prendeu tapetes e encostou as muletas à parede como quem desafia um inimigo antigo. Hoje tentamos duas passagens do corredor. Eu recuo, tu avanças, sinalizas a dor, ajustamos. Se eu cair, a culpa é tua. Se cair, levanto-te, mas não vais cair. Começaram. O primeiro passo tremeu, o segundo ardeu, o terceiro surpreendeu pela firmeza. Gabriel apertou o antebraço de Mateus com força excessiva. Mateus não retirou o braço, ajustou o peso, respirou com ele. O corredor pareceu longo demais e curto demais ao mesmo tempo. No fim, Gabriel não celebrou com palavras. Encostou a testa ao ombro de Mateus, ainda a arfar. O toque não pediu licença, também não pediu desculpa. Boa, disse Mateus baixo. Amanhã repetimos. Nessa noite, Gabriel não adormeceu depressa. A cidade respirava por ele. Pensou no que tinha perdido, a autonomia, o estúdio, o impulso de sair sem avisar ninguém. Pensou no que tinha ganho sem querer, alguém que dizia, amanhã repetimos e fazia acontecer. A irritação começou a parecer proteção antiga, daquelas que deixam de servir, mas custam a largar. Quarta-feira choveu. A dor mordeu mais. Mateus percebeu. Em vez de forçar, propôs estratégia. Menos passos, mais qualidade. O tom era técnico, o olhar, atento. No fim, abriu o tabuleiro. Gabriel recusou. Hoje não. Então ouves música e eu leio. Mas fico.
Não precisas. Fico. E ficou. Não houve conversa longa, mas houve companhia que não cobra. Às 6, uma chamada do hospital confirmou a consulta de quinta. Mateus fez o resumo e organizou documentos. Gabriel bufou. Já percebi, mas guardou tudo no envelope e encostou ao peito como quem segura um compromisso. Quinta, Santa Maria. O ortopedista mediu, comparou, aprovou avanço. Em casa, carga progressiva, apoio mínimo, exercícios diários. Está a recuperar bem. Na saída, Gabriel pousou um obrigado que não queria parecer agradecimento. Mateus estacionou, não comentou. Em casa, afastou de novo os móveis, colocou almofadas no chão por precaução. Gabriel revirou os olhos, mas não desmanchou. Pronto para a liberdade supervisionada? Perguntou Mateus, meio a brincar. Se passar mais um dia preso a estas muletas, faço delas lenha. Mateus não riu alto, deu-lhe as mãos. Gabriel hesitou. O corpo lembrou a queda, a cabeça lembrou o médico, as mãos lembraram o ombro firme no duche. Foi. Um passo, outro, mais um. A dor mordeu menos. O medo recuou 1 centímetro. No final do corredor, Gabriel fez o que não planeou. Abraçou Mateus com força. Não foi gesto pensado, foi descarga. Mateus demorou 1 segundo e correspondeu. Nem muito nem pouco. O suficiente para dizer, estou aqui. Parabéns, disse a voz um pouco mais grave do que o habitual. Isto foste tu. Gabriel afastou-se devagar. O coração batia descompassado, não sabia se da caminhada ou do abraço. A sala ficou diferente sem ter mudado nada. O resto da tarde correu com prudência. Mateus insistiu na crioterapia, Gabriel praguejou contra o gelo e, mesmo assim, aceitou. Jogaram uma partida curta de xadrez. Gabriel ganhou com um avanço de peão que Mateus não viu. Trocaram um meio sorriso que não precisou de tradução. Quando Mateus foi embora, já era noite. Amanhã venho à mesma hora, disse. Vem! Porta fechada, Gabriel ficou de pé no corredor, sem muletas, as mãos na moldura da porta apenas por garantia. Sentiu o corpo cansado e alguma coisa nova, sem nome. Não era gratidão, não era só alívio, era a sensação de que amanhã repetimos já não era apenas plano clínico, era uma promessa que o puxava para fora da concha. Na sexta, Lisboa acordou com sol. Mateus chegou com o mesmo bom dia, mas Gabriel ouviu-o de outro modo. Ele fez a rotina sem falhas e no fim acrescentou uma proposta. Hoje tentamos meia volta à sala sem parar. Se a dor subir, voltamos atrás. Se der, celebramos com uma vitória tua no xadrez. Estás confiante? Estou atento. A meia volta gota aconteceu. O corpo tremeu, o medo mordeu, a coragem respondeu. No último metro, Gabriel quase desistiu. Mateus aproximou-se e ofereceu o antebraço, não a solução. Gabriel escolheu. Quando parou, não falou. Encostou a mão ao peito de Mateus 1 segundo apenas, para sentir o ritmo que o chamava à superfície. Chega por hoje, disse. Chega, foi bom. À noite, frente à janela, Gabriel reviu a semana como quem revê um projeto que parecia perdido e começa a fazer sentido. Não sabia ainda como nomear o que lhe nascia no peito, sabia, porém, o que o prendia ao chão. A voz que dizia, não vais cair, e as mãos que cumpriam. Naquela primeira parte da história, a verdade já não doía como no início, precisava de ajuda. E pela primeira vez, isso não soou a derrota, soou a começo. Ele fez o que Gabriel não esperava, apareceu num domingo fora do turno e disse a verdade de frente. O choque quebrou a rotina. Se te escondes mais um fim de semana, a punição é regredires. A revelação veio num gesto simples. Mateus trouxe um saco de compras e um tabuleiro de xadrez, como quem anuncia que aquele dia não seria apenas fisioterapia. Começou ali a primeira tarde sem relógio entre os dois. Gabriel abriu a porta com a muleta ao lado. Não perguntou por quê, mas o olhar entregou surpresa. Não era preciso, murmurou. Eu sei, respondeu Mateus, mas trouxe almoço e jogo, e paciência. Cozinharam em silêncio curto, o suficiente para caberem 2 orgulhos na mesma bancada. Mateus mexia a panela e conferia o cronômetro dos exercícios. Gabriel picava o que era preciso sentado, perna elevada, a testar limites sem dramatizar. Quando comeram, a conversa não foi sobre dor nem remédios, foi sobre o que fazer quando a dor não manda. Depois do almoço, tentamos meia hora sem muletas dentro de casa, propôs Mateus. Gabriel assentiu de leve, como quem aceita um desafio e esconde o medo. A meia hora não veio de uma vez, veio de blocos. 3 minutos a andar, 2 a respirar, 5 a andar,
um a reajustar. Mateus recuava de frente, braços prontos sem agarrar antes do tempo. No quarto bloco, o passo falhou. Gabriel agarrou o antebraço dele com força e encostou a testa por um segundo. Não pediu desculpa. Ainda bem que vieste, soltou quase sem voz. Ainda bem que deixaste, devolveu Mateus firme. No sofá, abriram o xadrez. A primeira partida foi rápida, a segunda, tensa. Mateus arriscou uma troca precipitada, Gabriel respondeu com um avanço que lhe roubou a torre. Riram a meio, não do jogo, mas do alívio de ter assunto que não doía. Estás a voltar ao ritmo, comentou Mateus. Estou a voltar a mim. À tarde, o telemóvel de Gabriel vibrou com mensagens do estúdio. Prazo, revisão, maquete. Ele respirou fundo, fechou o visor e olhou para Mateus, como a pedir autorização que não precisava. Queres trabalhar um pouco? Perguntou Mateus. Trago-te as plantas que deixaste paradas. Eu seguro a prancheta. Tu dizes o que é para alinhar. E tu desde quando és desenhador? Desde agora. Se te ajuda, eu faço. Fizeram. Mateus segurou folhas, trocou fitas, manteve o pé da mesa estável, quando a perna de Gabriel tremeu. Não havia heroísmo, havia logística e cuidado. Cada linha que Gabriel traçava era um passo que recuperava outro tipo de equilíbrio. Quando terminara o esboço, pousou o lápis e estendeu a mão. Mateus bateu nela com um toque seco, cúmplice, e guardou o material. Amanhã eu volto à hora normal, disse, mas hoje fico até a chuva passar. A chuva chegou mais cedo do que a previsão. O céu carregou, o vento mudou de tom e o som na janela ocupou a sala. Faltou a luz por instantes, voltou fraca. Gabriel aproximou-se da cortina e ficou a ouvir. Mateus aproximou-se dele, não por romantismo, mas por segurança. Piso molhado, distração, queda. Não tens de ficar, disse Gabriel. Tenho sim, até te ver estável. O trovão que se seguiu foi seco e perto. Gabriel sobressaltou-se. A memória do acidente acordou sem pedir licença. Mateus percebeu, pousou a mão nas costas dele, sem apertar. Aqui, disse baixo. Respira comigo. Ficaram assim 2 ciclos longos. O corpo de Gabriel foi descendo do alarme. A mão de Mateus não saiu no primeiro segundo, nem no segundo seguinte. Saiu quando percebeu que já não era necessária. Obrigado, disse Gabriel, desta vez sem muralhas. A luz normalizou. Decidiram por um filme enquanto esperavam a chuva aliviar. A meio, uma mensagem do avô de Mateus apareceu no ecrã do cuidador. Tudo bem, terei a tua companhia amanhã. Mateus respondeu com um coração pequeno e guardou o telefone. Gabriel viu, não comentou. Guardou a informação como quem guarda uma peça de puzzle que ainda não sabe onde encaixa. Quando a chuva baixou, Mateus preparou a saída. Gabriel acompanhou-o até a porta sem muletas, a mão na parede só por precaução. Hoje foi bom, disse Gabriel. Foi trabalho, corrigiu Mateus com um sorriso que negava a frase. E foi bom. Na segunda-feira retomaram o horário. Mateus fez o que Gabriel ainda não conseguia fazer sozinho. Geriu o tempo, distribuiu o esforço, travou o ímpeto quando a pressa ameaçava. À tarde, trouxe bilhetes de metro e sugeriu um treino. Simulamos o percurso até ao estúdio, sem escadas, com pausas. Gabriel aceitou, não pela necessidade técnica, mas pela ideia de regressar a uma cidade que não fosse só janela. O corredor virou estação, a cozinha plataforma, a campainha do prédio, o bip do passe a passar. Quando terminaram, Gabriel riu da própria cena. Ridículo e útil, disse. As melhores coisas da recuperação são as duas. A meio da semana, houve discussão. Pequena, mas com verdade. Mateus pediu para reduzir mais 10% o tempo em pé. Gabriel acusou-o de exagero. O corpo aguenta. Aguenta hoje e cobra amanhã. És o meu freio de mão. South. E hoje puxo. Calaram-se 2 minutos. Gabriel olhou para a perna, para o relógio, para Mateus. Depois cedeu. Está bem, ganhaste. Não é para ganhar, é para chegares inteiro ao fim. O silêncio que veio depois já não era teimoso, era reconhecimento. Naquele final de tarde abriram de novo o xadrez. Gabriel perdeu por distração, suspirou alto e Mateus, em vez de comentar a jogada, empurrou o tabuleiro para o lado e perguntou: Quem vai visitar-te quando voltares ao estúdio? Ninguém, respondeu Gabriel sincero. A minha irmã passa às vezes, o resto é trabalho. E amigos? Fui deixando, e eles foram deixando-me. Então começo eu a ir parecer. Não foi promessa de grande gesto, foi anúncio de rotina, e a rotina é onde a confiança cresce. No dia seguinte, Mateus trouxe uma marmita feita na véspera. Gabriel provou e disse, está melhor do que parece, de o que no seu idioma queria dizer
Gostei muito. A cada pausa, Mateus tocava-lhe o ombro, o pulso, o antebraço, não por hábito, mas para regular medida e dar chão. Gabriel, que de início enrijecia, começou a permitir. O corpo desaprendeu de se defender de todo o toque. Na quinta, consulta, novas radiografias, boas notícias. Mais 3 semanas e, mantendo o plano, regressa à condução com cautela. No corredor do hospital, Gabriel olhou para Mateus como quem faz contas que não quer partilhar. E depois? Perguntou a meio caminho entre a logística e o medo. Depois eu deixo de ser o teu cuidador, mas posso continuar a ser o que escolhermos. A resposta ficou a ecoar até a noite. Choveu outra vez. Lisboa gosta de repetir testes. A luz caiu por minutos e o apartamento entrou no modo vela. Sentaram-se lado a lado. O silêncio não era vazio, era denso de coisas por dizer. Gabriel respirou fundo. Fui-me embora de casa aos 18. Falei pouco com os meus pais desde então. Quando me assumi, ficou tácito que a distância ajudava toda a gente a manter a paz. Mateus ouviu sem interromper. Depois pousou a mão sobre a mão dele. Fiquei a viver com o meu avô quando a saúde da minha mãe piorou. Aprendi a cuidar por necessidade e depois porque fazia sentido. Esqueci de mim no processo. A confissão não pediu troféu, pediu presença. Gabriel apertou os dedos de Mateus e foi Mateus quem sorriu primeiro, pequeno. Um trovão rasgou o ar e Gabriel voltou a sobressaltar-se menos do que da primeira vez. Mateus aproximou-se meio passo e encostou o ombro ao dele. Ficaram assim um tempo que ninguém mediu. Posso pedir-te uma coisa? Arriscou Gabriel. Podes. Quando eu exagerar, trava-me, mas não me deixes voltar atrás por medo. Tea, combinado. E tu, quando eu fugir para o trabalho é só trabalho, puxa-me de volta para essa conversa. Era um pacto, não tinha assinatura, tinha gesto. No final da noite, antes de Mateus sair, Gabriel fez algo pequeno e enorme. Tocou-lhe a face com as pontas dos dedos e encostou um beijo curto à testa dele. Sem pressa, sem segundas camadas. Obrigado por hoje, disse. Obrigado por me deixares estar, respondeu Mateus. A porta fechou-se devagar. Gabriel ficou no corredor mais uma vez sem muletas, a sentir que o corpo cansado e o coração acelerado estavam a aprender a andar ao mesmo passo. Não havia final feliz naquela parte, havia começo sólido. A recuperação continuava, a relação também. E pela primeira vez, Gabriel desejou que o dia seguinte chegasse depressa, não para acabar a dor, mas para repetir o que funcionava. Passos, verdade e companhia que não falha. Ele fez o que Gabriel não esperava. Recusou o convite. O choque não foi por palavras duras, mas pelo silêncio. No dia em que Gabriel quis partilhar a primeira saída ao café depois do acidente, Mateus travou. Disse apenas não posso e saiu rápido. O segredo ficou no ar e a verdade caiu como pedra. A rotina tinha rachado. Era sábado de manhã. O sol entrava e Gabriel estava animado. O médico autorizara-lhe pequenas caminhadas fora de casa. Planeou uma volta curta até o café da esquina, o mesmo onde costumava desenhar esboços. Vens comigo? Perguntou ainda a arrumar as muletas. Mateus hesitou um segundo que pareceu longo. Hoje não dá, tenho de ir. Não dá ou não queres? Disparou Gabriel ferido no orgulho. Mateus apenas repetiu não dá e saiu com passo apressado. O silêncio do apartamento pesou como nunca. Gabriel ficou sozinho a olhar para a porta fechada, sentindo-se mais inválido naquele momento do que em qualquer exercício de fisioterapia. Pegou no telemóvel, escreveu uma mensagem curta, precisava de ti hoje, e apagou antes de enviar. A tarde arrastou-se. Tentou avançar sozinho até ao café, mas a insegurança venceu. A rua parecia inclinada, os passos inseguros, e voltou atrás ainda antes de chegar à esquina. Em casa, largou as muletas no chão com raiva e ficou sentado sem forças. No domingo, Mateus apareceu como se nada fosse. Bom dia, Gabriel. Bom não é? Ontem pediste-me desculpa? Atirou. Mateus respirou fundo. Tens razão, mas não foi por ti, foi por mim. Explica. Não sei se consigo. Gabriel não aceitou meias respostas. Passou o dia frio, quase hostil. Nos exercícios respondeu seco, no xadrez desistiu a meio. Mateus notou, mas não forçou, apenas ficou. Quando se despediu, Gabriel não disse até amanhã. Apenas acenou como quem não quer revelar quanto dói. Na segunda, a tensão ainda estava no ar. Durante o treino, Gabriel avançou mais do que devia, ignorando a dor. Mateus travou-o pelo braço. Basta. Não me digas o que posso ou não posso fazer, quando explodiu. O grito ecoou no apartamento. Foi a primeira vez que a raiva de Gabriel saiu crua. Mateus não respondeu de imediato, apenas manteve a mão firme no ombro dele.
Não estou contra ti, disse baixo. Estou contigo. A sinceridade desarmou Gabriel, mas a mágoa não cedeu logo. Nessa noite, Mateus não apareceu. Mandou apenas uma mensagem curta. Preciso de tempo. Gabriel leu e releu sem saber se aquilo era despedida. Na terça, silêncio. Gabriel passou o dia sozinho a arrastar o corpo e a mente. Pensou em desistir dos exercícios, em cancelar a consulta seguinte, mas a teimosia venceu. Fez as repetições sozinho, a ranger os dentes e sentiu o vazio da ausência. Na quarta, a campainha tocou. Mateus estava lá, mais sério do que nunca. Desculpa, disse logo. Fugi porque tive medo. Medo de quê? Perguntou Gabriel, cansado de adivinhar. Medo de deixar de ser só cuidador, medo de misturar as coisas. Tenho o meu avô, a minha vida. Não estava preparado para sentir o que sinto aqui. As palavras caíram como confissão inesperada. Gabriel respirou fundo. E achas que eu estou preparado? Respondeu. Também não, mas não quero voltar ao vazio. Mateus avançou um passo e estendeu a mão. Gabriel hesitou, mas aceitou o toque. Então vamos com calma, disse Mateus. Nem como cuidador, nem como paciente, como pessoas. Como pessoas, repetiu Gabriel, mais aliviado do que queria admitir. Nesse fim de tarde, não houve xadrez, nem fisioterapia rigorosa, apenas uma conversa longa, intercalada por silêncios cheios de significado. Mateus contou do avô, que precisava de cuidados diários, das noites em claro a vigiar crises de saúde. Gabriel contou das vezes que se isolou no trabalho até perder amigos. Ambos partilharam falhas e, em cada falha, reconheciam humanidade. No final, Gabriel tocou-lhe o braço devagar. Se te fores embora outra vez sem dizer nada, não volto a abrir esta porta. Mateus assentiu sério. Não volto a fugir, prometo. A promessa não apagava a dor dos últimos dias, mas criava algo novo, um compromisso. O medo não tinha desaparecido, mas agora era nomeado. E quando a campainha da noite seguinte voltou a soar, Gabriel percebeu que, apesar das rachaduras, havia algo mais forte a crescer. Ele fez o que Gabriel não esperava. Voltou à meio da noite. O choque foi vê-lo na porta, encharcado da chuva, a tremer entre o medo e a decisão. Não podia esperar até amanhã, disse. Era o momento do confronto, fugir outra vez ou assumir o que já não cabia no silêncio. Gabriel abriu a porta incrédulo. Estás louco? Podes ter apanhado uma pneumonia. Prefiro arriscar isso do que perder o que comecei aqui. Entraram. A sala estava em penumbra, só uma luz de canto acesa. Mateus largou o casaco molhado e ficou ali, a olhar para Gabriel como quem procura autorização. Preciso de falar. A voz saiu firme, mas com medo no fundo. Então fala. Mateus respirou fundo. Não é só trabalho, Gabriel, nunca foi. Desde o primeiro dia em que te vi a tentar fingir que não precisavas de ninguém, percebi que estava em perigo, porque eu quis ficar, não por contrato, não pelo dinheiro, mas porque és tu. Gabriel sentiu o peito arder. Andou até ele devagar, cada passo mais pesado que os anteriores. Então por que aquela fuga? Perguntou. Por que deixar-me sozinho quando eu mais precisava? Porque eu aprendi a vida inteira a manter distância. Se me envolvia, sofria quando acabava, mas contigo, não consigo manter distância. O silêncio entre os dois não era vazio, era tensão a arrebentar. Gabriel ergueu a mão e pousou-a no rosto de Mateus, molhado ainda da chuva. Também eu tive medo, confessou. Medo de te perder quando deixasse de precisar de ajuda. Mas ontem percebi que já preciso de ti de outra forma. Mateus fechou os olhos por um segundo sob o toque. Depois abriu-os com uma decisão que nunca mostrara. Então deixa-me ficar, não como cuidador, como alguém que não foge mais. O impulso falou antes da razão. Gabriel puxou-o num abraço forte. Foi abraço de luta, de perdão, de rendição. Ficaram assim até a respiração dos dois se alinhar. Quando se afastaram, os olhos disseram o que a boca ainda não tinha coragem. Se me beijares agora, não há volta atrás, disse Gabriel baixo. É isso que quero, respondeu Mateus. O beijo aconteceu sem pressa, firme, carregado de verdade. Não era fuga, nem distração, era escolha. Gabriel segurou-o pela nuca, Mateus apertou-lhe a cintura com cuidado para não o desequilibrar. A tensão acumulada em semanas desfez-se num gesto só. Depois, sentaram-se lado a lado no sofá, ainda a recuperar. O coração de Gabriel batia descompassado, mas o peso no peito tinha desaparecido. E agora? Perguntou.
Agora vamos passo a passo, como fizemos na fisioterapia, disse Mateus sorrindo. Devagar, mas para a frente. Na manhã seguinte, Lisboa acordou clara. Gabriel fez o percurso do corredor, sem muletas pela primeira vez. Mateus caminhava atrás, pronto a segurar se fosse preciso, mas não foi. No final, Gabriel virou-se para ele, olhos brilhando. Consegui. Conseguimos, corrigiu Mateus, pousando-lhe a mão no ombro. Na consulta de sexta, o médico confirmou a boa evolução. Alta parcial, permissão para voltar ao estúdio em breve. Gabriel sorriu, mas o olhar correu logo para Mateus. Já não se tratava apenas de voltar ao trabalho, tratava-se de voltar com alguém ao lado. No carro, o silêncio não era desconforto, era expectativa. Mateus quebrou. Quando começares a trabalhar outra vez, não vou estar aqui tantas horas. Tens de decidir se queres que eu faça parte, mesmo sem obrigação. Já decidi, respondeu Gabriel. Quero-te cá, mesmo quando já não precisares de me segurar pelo braço. Chegaram à casa e ficaram na varanda a ver Lisboa ao entardecer. A cidade respirava com eles. Gabriel pousou a cabeça no ombro de Mateus e, pela primeira vez desde o acidente, sentiu-se inteiro. Sabia que ainda havia medos, dúvidas e adaptações pela frente. Mas naquela noite não importava. A escolha tinha sido feita. Mateus não fugira e Gabriel não se escondera. E ambos finalmente tinham dado o passo que mais custava, o passo para dentro um do outro. Ele fez o que Gabriel não esperava. Ficou. O choque foi perceber que o último dia do contrato chegou e Mateus não se despediu. O trabalho acabou, disse. Mas não saiu. A verdade veio clara. Já não era cuidador, era companheiro. Na manhã da alta definitiva, Gabriel vestiu-se sozinho pela primeira vez em meses. O médico sorrira ao ver as radiografias. Está pronto para voltar à vida normal. Normal. Palavra que já não significava o mesmo. Ao sair do hospital, o silêncio no carro era denso. Gabriel olhou de lado, vendo Mateus concentrado no volante. Então, é o fim, arriscou. É o fim do contrato, mas não precisa ser o fim de nós. A frase ficou suspensa. Gabriel respirou fundo, a mão a tremer sobre a perna recuperada. Não quero que vás embora. Quero-te aqui quando eu regressar do estúdio, quando me perder nos projetos, quando me esquecer de comer. Preciso de alguém que me lembre que viver não é só trabalhar. Preciso de ti. Mateus estacionou, virou-se de frente sem fugir. Eu também preciso, mas não como paciente, como homem, como parceiro. A confissão desmontou o que restava da muralha de Gabriel. Tocou-lhe o rosto com firmeza, e o beijo que se seguiu foi sereno, sem pressa. Não era vitória nem descarga, era compromisso. Nos dias seguintes, adaptaram a rotina. Gabriel voltou ao estúdio, retomou projetos, reuniões, prazos. Ao fim do dia, regressava à casa com a perna cansada, mas o coração cheio. Mateus dividia-se entre o trabalho e os cuidados com o avô, mas sempre guardava tempo. Jantavam juntos, jogavam xadrez, conversavam até tarde. O apartamento, antes prisão, tornara-se espaço partilhado. Ao domingo, Mateus levou o avô a almoçar com eles. O homem idoso contou histórias antigas, riu-se das provocações de Gabriel e no fim disse: Nunca vi o meu neto tão feliz. Cuida dele também, rapaz. Gabriel respondeu com um aceno sério, sentindo a responsabilidade como promessa. Pouco a pouco, Mateus trouxe livros, roupa, pequenos objetos, sem anúncios formais, apenas sinais de permanência. Um dia, Gabriel encontrou uma escova de dentes nova ao lado da sua. Não perguntou, sorriu. Numa noite de verão, voltaram à varanda onde tudo começara. Lisboa iluminava-se diante deles. Gabriel respirou fundo, encostando a cabeça ao ombro de Mateus. Lembro-me de quando pensei que a minha vida tinha acabado com aquele acidente. Hoje percebo que era o início de outra coisa. Mateus entrelaçou os dedos dele. Também eu pensei que estava condenado a cuidar sempre dos outros sem nunca ter alguém para cuidar de mim. E afinal encontrei-te. Ficaram em silêncio, mas era silêncio cheio de futuro. Gabriel virou-se, olhou-o nos olhos e disse: Isto não é temporário, pois não? Não, alguns cuidados são para toda a vida. Riram-se, e naquele riso havia a certeza que procuraram durante meses. Não eram apenas sobreviventes de uma queda, eram construtores de um caminho novo.